Olá a todos e todas as que nos acompanham hoje. Eu sou Lina del Castillo, a diretora de Sustentabilidade, Marketing e Comunicação da Veolia. E hoje estamos muito contentes porque estamos começando um novo projeto que se chama Veolia Talks, esse espaço de podcast, onde aproveitaremos para ter umas conversas muito poderosas para falar sobre a aceleração da transformação ecológica, um tema tão importante para o mundo hoje, onde justamente a gente não fala só de uma transição, né? A gente fala de formas que a gente consegue transformar a nossa realidade. E para isso, nesse espaço, a gente vai ter, durante os nossos encontros, grandes convidados, pessoas que participam ativamente dessas conversas no dia a dia, desse tipo de ações, e vamos ter pessoas de diferentes segmentos, diferentes setores, do público, do privado, para conversar sobre os desafios, mas especialmente para conversar sobre as soluções da transformação ecológica. E ali, dentro disso, claro, cabem muitos temas, mas falaremos especialmente sobre essas soluções focadas na descarbonização, na despoluição e na regeneração dos recursos, que são os temas relevantes para o dia de hoje, para combater mudanças climáticas, mas também para acompanhar o desenvolvimento sustentável. Então, nessa primeira temporada, a gente vai falar pontualmente sobre liderança ambiental. E hoje estou com dois convidados muito importantes, onde a gente com certeza terá grandes aprendizados, grandes conversas. Então, vamos dar as boas-vindas a esses convidados. A primeira convidada de hoje é a Anícia Pio. Bem-vinda, Anícia. A Anícia é gerente de desenvolvimento sustentável da Federação das Indústrias de São Paulo. É uma alegria estar com vocês, agradeço essa oportunidade. A minha vida profissional inteira foi falando de sustentabilidade, então vai ser muito bom estar aqui com vocês. Isso aí eu acho que ter essa visão realmente das indústrias dentro de São Paulo, o que está ocorrendo, como que elas estão enxergando o tema vai ser muito, muito relevante. Muito obrigada por nos acompanhar. E o segundo convidado de hoje é José Renato Brussagin, que é o nosso diretor de desenvolvimento de indústria e de serviços energéticos aqui na Veolia no Brasil também. Então, bem-vindo, Brusa, como a gente fala, né? Isso aí. Muito obrigado, Lina. Muito obrigado, Anícia. É um prazer imenso estar aqui com vocês e para falar sobre esse tema do desenvolvimento sustentável e como fazer isso na indústria, né? Aqui, aproveitando a grande experiência da Anícia para nos ajudar nesse papo, e eu espero que isso traga bastante informação aí para quem nos está acompanhando aqui. Então, começando um pouquinho essa nossa conversa, eu estava comentando no início que a gente fala hoje muito mais de transformação mais do que transição, né? A gente estava falando um tempo atrás, sempre se falava um pouco mais de transição, que era tipo umas mudanças um pouquinho mais gradativas, como que a gente pode ir alterando, indo para caminhos diferentes. Hoje a gente fala muito mais de transformação, né? Porque as mudanças que são necessárias, elas precisam ser muito mais profundas, precisam ser muito mais estruturais, a gente fala. E claro, nesse tema de mudanças, se a gente quer mudar um pouco os nossos modelos que a gente fala, como que a gente vive, aí o tema dos processos de produção são fundamentais, né? O papel e as expectativas da indústria dentro do que é o desenvolvimento sustentável é muito importante. De fato, por isso que a gente está abrindo aqui essa conversa com esse tema. E aí, até para trazer um pouquinho de contexto para isso, eu quero trazer, a Veolia fez uma pesquisa, segunda edição, na verdade, já é a segunda vez que a gente faz, do Barômetro da Transformação Ecológica, que é uma pesquisa que busca entender como que as pessoas estão enxergando o tema de mudanças climáticas, né? Então, no início, a pergunta é, estamos prontos? E agora a pergunta é, ainda estamos prontos? Como que está avançando esse tema, né? 18 meses após a primeira pesquisa, a gente está fazendo essa segunda. E a gente tem hoje os resultados, ela foi feita em 26 países do mundo, mas, obviamente, foi feita também aqui no Brasil como um país muito representativo. E aí, eu quero trazer alguns desses dados para vaciar um pouquinho a nossa conversa e para conseguir entender, porque no final, essas pessoas que estão falando ali são consumidores, né? Quando a gente pergunta, a gente está perguntando para a população, no final, são os consumidores. São as pessoas que estão também ali no mercado, então é importante saber o que isso traz como expectativa do consumidor para a indústria e, em geral, né, como um movimento social que, no final, impacta também outras tomadas de decisão e outras coisas que ocorrem.
Então, justamente um primeiro ponto que eu gostaria de trazer, assim, 2 grandes números. O primeiro grande número é 97% dos brasileiros entendem que a mudança climática está acontecendo. Isso foi uma mudança de 1 ponto percentual. Ano passado a gente tinha 96. Então, claro, segue subindo e a gente entende por quê. Porque é uma coisa que a gente vê no dia a dia, não é? Mas também tem um dado bem interessante que é muito mais relacionado com o tema da indústria, né? E 93% das pessoas acreditam que é preciso inventar novas formas menos poluentes de fazer as coisas. Dentro disso, obviamente, novas formas de produzir e de gerar desenvolvimento. Então, assim, dessa forma geral, isso que está acontecendo com a população. Agora, como que isso está chegando para a indústria e como que está sendo percebido pela indústria, até onde que isso está permeando. Então, eu gostaria de começar um pouquinho com a Anícia, como você enxerga esse tema, que até você vem acompanhando por muito tempo. Então, como vê essas mudanças ali? Com certeza, Lina. Há uma evolução, eu acho que essa evolução ela é devida a vários fatores, né? Não é um fator isolado que faz essa transformação, mas nós lá na Fiesp, a gente tem colocado isso como uma jornada, né? Você não vai conseguir, ninguém vai conseguir, nós mesmos, enquanto consumidores, a gente não vira a chave do dia para a noite e fala, hoje eu não vou mais consumir um produto A, ou não vou mais usar um determinado produto. Você vai se conscientizando por um lado, e na indústria você vai ter pressões das mais variadas, né? Uma que a gente chama que é o primeiro degrau dessa jornada, que é a questão da legislação, né? Toda a indústria precisa ter uma licença ambiental para ela funcionar. Sem a licença, ela não funciona. Né? A legislação brasileira é da década de 70, final da década de 70, 80. Então, hoje, digamos assim, essa etapa acho que já foi mais do que superada. Só que aí vieram outras etapas, né? E outras pressões. Uma, principalmente, é do mercado. Né? Se a sociedade, não é importantíssimo você verificar que a sociedade está enxergando a necessidade dessa mudança e está buscando nas marcas encontrar aquelas marcas que têm uma resposta ambiental, uma resposta social, né? O bendito ESG, que hoje está em todo local, né? Um ponto de conversa. Isso. Então, todos aqueles aspectos de cada um daqueles pilares, né? O ambiental, o social e a governança, isso tudo, o consumidor está se apropriando disso, e isso é uma força que não tem volta, né? Uhum. E mais recentemente, eu diria que a terceira força que vai fazer essa jornada acontecer em maior ou menor escala, vamos dizer, ou velocidade, nós estamos falando de velocidade, é o setor financeiro, né? São as finanças, né, verdes aí. Então, o setor financeiro também vai começar a se preocupar, e começou, né, a se preocupar com o risco, principalmente climático, a partir do ano 2000, a partir da pandemia. Hoje, o setor financeiro usa o risco climático para dar um financiamento para uma empresa. Então, a empresa está se vendo pressionada de todos os lados. Então, não tem como ela não, digamos assim, seguir nessa transformação e da forma mais acelerada possível. Porque são forças que você não tem como não fazer. Não tem como resistir, né? E um pouco nisso que você falava, a gente vê muito claro a evolução desde quando o tema de sustentabilidade era um tema só de eu vou minimizar os meus impactos, eu vou fazer uma coisa de reduzir. E agora eu vou tentar fazer uma coisa muito mais ativa, né? O que a gente falava, mudanças mais estruturais, um pouco mais profundas. E aí, aproveitando e até para passar para a Bruce Jean, tem um outro dado que é bem interessante de uma pesquisa da Morgan Stanley, que saiu há pouquinho, onde fala que 75% das empresas têm uma expectativa de ter ganhos já com temas de sustentabilidade. Não são temas de gestão de riscos, mas ganhos. E dentro desses ganhos, a gente encontra várias coisas, né? Tipo, aumento de vendas por uma percepção do mercado,
a gente fala de rentabilidade e a gente fala também de custo do capital, que eu acho que você falava um pouco do tema do financiamento, né? Então, Brusadinho, como você também enxerga um pouco desde esse ponto de vista, como está permeando esse tema ali a indústria? Eu acho que isso tá aumentando cada vez mais essa temperatura, né? Essa efervescência em relação ao tema. Eu acho que, como você colocou, a Anícia também, é um processo e que já iniciou há algum tempo. A gente está falando, você falou da licença ambiental lá atrás, e aí os outros pontos que você colocou, eu acho que é a tal da licença social, isso, né? Exato. Que as empresas realmente percebem que não basta você ter ali a licença ambiental e tudo, realmente a sociedade tem que realmente tá te suportando. Então eu acho que isso está cada vez mais claro. Eu acho que tem empresas que têm um nível de maturidade maior, mas a gente nota que a gente está no mercado assessorando as indústrias em diversas soluções aí na área ambiental. A gente percebe que essa preocupação tem aumentado, principalmente acho que nos últimos 2 anos. A gente percebe nitidamente isso, e a preocupação efetivamente não é ela está deixando está saindo do discurso e indo para a prática. E com relação a essa parte econômica, né, vocês falaram do financiamento e tudo, então isso a gente já começa também a perceber, e já é uma realidade. E são esses itens que cada vez mais eu acredito, eu espero também, inclusive como cidadão, que esses sinais econômicos apareçam justamente para ajudar nessa transformação ecológica. A indústria, a gente estava comentando um pouquinho antes aqui, né? A indústria tem muitos desafios, a indústria brasileira principalmente tem muitos desafios, tem uma carga tributária, tem uma série de temas de mais curto prazo que precisam ser resolvidos, mas também não há como pensar numa empresa no longo prazo sem que ela enderece esses temas aqui. Então... A gente às vezes tem comentado, né? Tipo um tema de supervivência quase já. Exato. Exatamente. Mas aí eu aproveito o teu gancho da sobrevivência e para dizer que isso aqui também é sobrevivência. Talvez a gente fala de sobrevivência de curto prazo, quando a gente fala desses temas aí mais do dia a dia, mas quando a gente fala isso aqui, é sobrevivência. Eu não vejo, acho que a Anícia vai concordar, né? Não vejo uma indústria amanhã falando, não, eu faço a mesma coisa que eu fazia antes, eu queimo combustível, eu tal para produzir meus produtos e tal. Não, eu acho que realmente isso é inexorável, vai acontecer, né? E realmente vai ser até uma seleção natural. Então, quem se preparar vai tá bem. E eu acho que, como tudo, você pode olhar o ângulo da ameaça e da oportunidade, né? Eu acho que para o Brasil é uma oportunidade, principalmente, tá? Porque o Brasil tem uma vantagem, entre aspas, competitiva. Eu acho que o Brasil é uma potência ambiental, como também não é novidade isso, mas a gente tem uma matriz energética muito boa, muito favorável, muito predominantemente renovável, e então é preciso explorar isso e trazer isso para a indústria, para que ela seja competitiva e que a gente costuma, um termo que a gente gosta, né, Lina? Ecoeficiente. Né? Exatamente. E porque isso tem tudo a ver, né? Como se fosse uma ponte entre aquilo que é esperado, aquilo que parece ser um pouco mais de pressões, como a Anícia estava comentando, mas também com as pressões internas naturais de ser uma indústria, que como que eu sou mais eficiente cada dia, como que eu sou mais rentável, como que eu consigo crescer, né? Essas questões estão sempre no dia a dia da empresa. Então, essas pressões externas, essas pressões internas que têm a ver com a natureza de estar no setor privado e de produzir, não é? Com certeza.
Não, faz parte como você falou, está no DNA, né, da indústria, né? Ela tem que ser competitiva porque o mercado exige essa competição. Se ela não for competitiva, ela some, né? Poderíamos citar vários exemplos aqui de empresas, marcas, mas vou citar um produto, né? Máquina de escrever. Ninguém mais usa máquina de escrever. Então, as empresas que fabricavam tiveram que partir para outras produções. O mundo inteiro está vivendo a né? Tem vários nomes aí que se dão, a neo-industrialização, enfim. É a própria política, né, hoje, pública do Ministério da Indústria, é a Nova Indústria Brasil. E nós, lá na Fiesp, estamos nessa jornada também para, né, a nova indústria. A nova indústria pode ser aquela que já está e ela tem que entrar nesta transformação ecológica, não tem dúvida. Então, ela tem que se dar sobre novas bases, né? Produzir como era produzido antigamente, que nós estamos trabalhando aí, a produção linear, ela está com os dias contados, não tem mais como continuar, né, extraindo recursos, usando recursos e descartando. A economia circular é a base da nova indústria, né? Então, isso está aí, está posto, volta atrás. E que são novos modelos de negócio, Exato. né? A gente estava falando justamente, estava indo, que tem 9 de cada 10 empresas que já têm a certeza que daqui até 2050, todo o tema de mudança climática vai impactar seu modelo de negócio. Então, é isso, é tipo forma de produzir, mas modelo de negócio, oferta de valor, como que eu faço, enfim, aí tem uma série de questões atrás. E um dos pontos importantes dentro disso, todo o tema da gestão energética. Até vocês já estavam mencionando um pouco isso, porque nessa caminhada para uma economia de baixo carbono, é justamente isso, né? Como que também eu consigo gerar processos também descarbonizados. E aí esse é um pouco também, eu queria aí, entrar um pouquinho nesse tema de descarbonização e tudo mais, até porque, inclusive, dentro disso, a gente falava também, 88% dos brasileiros estão dispostos a pagar um pouquinho mais pela energia, ou a também, explorar, conhecer um pouco mais de energia que seja produzida localmente, já enxergando temas como energia que vem dos resíduos ou energia gerada pela biomassa, que é uma coisa que a gente vê bastante aqui no Brasil, né? Mas isso está, obviamente, ligado a todas essas metas que já muitas indústrias, muitas empresas estão tendo de descarbonização. E aí eu queria também conversar com você um pouco como as empresas veem esse desafio de descarbonização pontualmente. Ótimo. Essa é a nossa prioridade absoluta, né? Neste momento, eu acho que a indústria toda está mobilizada nesse sentido. Nós estamos acompanhando aí, existem muitas políticas públicas que estão em discussão, inclusive no Congresso, né? Projeto de lei de mercado de carbono, porque como nós estávamos comentando, existe o lado do desafio, mas existe o lado da oportunidade. Então, você tem que casar, né? De preferência, né? Eu tenho um desafio, mas como que eu vou, de repente, aproveitar esse desafio para suplantá-lo e ainda conseguir ser mais competitivo que o meu concorrente, pelo menos, né? Isso. E a descarbonização está na mesa também de discussão, né? As políticas públicas estão vindo, as metas estão sendo estabelecidas, né, mundialmente. A competitividade brasileira, inclusive em termos de exportação, também vai ser afetada, já está, né, muitos produtos já estão sofrendo aí, com a exportação principalmente para a Europa, enfim, as taxas de carbono de fronteira, né, o tal famoso CBAM, tudo isso está na nossa agenda e é prioridade para nós. Agora, como fazer, né? Então, eu acho que a transição energética, de todos os aspectos hoje, da transformação ecológica que a indústria precisa, eu acho que talvez ela seja mais desafiadora, né? Porque não necessariamente depende só da empresa. Você depende também do fornecimento, porque às vezes você não tem condições, enfim, de fazer um investimento maior para você, né, ter uma... A gente gostaria de independência, né? De você fechar circuito, de você ser um autoprodutor. Isso é o sonho de consumo, mas isso não é trivial, né? Tem muitos setores que conseguem fazer isso de uma forma mais eficiente, mais custo-efetiva.
talvez a palavra não seja eficiente, mas a ordem, né, a palavra do dia é custo-efetividade. O que é custo efetivo neste momento em que eu já estou migrando, né, e não é de hoje que a indústria, nós estamos comentando um pouquinho antes, já teve aí um momento em que a indústria já migrou, né, do combustível fóssil para o gás, que já era, né, melhor. Menos poluente. Menos. Sim. Como agora eu vou migrar, né, biomassa, então isso está realmente no nosso radar. E aí eu vou, assim, vou dar um spoiler aqui, mas nós temos um desafio que é como fazer o diagnóstico, principalmente das micro e pequenas empresas. Por que eu digo isso? Porque as grandes, as multinacionais principalmente, elas têm uma demanda que já vem da matriz, de fora, então ela já... Tem vários casos aqui, naturalmente não vou poder citar exemplos, mas que a matriz fala assim, não, você tem que agora usar o biometano. Quanto vai custar? Não importa, você tem que migrar para o biometano. E ok, né? Eles já estão se preparando. Já estão se preparando. Agora, e as pequenas? E a cadeia de valor? Porque quando você fala em descarbonização, você tem que pensar escopo 1, 2 e 3. Né? A grande tem que trazer a sua cadeia de fornecedores, que na grande maioria são pequenas empresas, que não têm condição de fazer isso. Então eu disse, dar um spoiler, nós estamos num projeto, vamos lançar agora mês que vem, já convido a todos para conhecerem. Conhecer, claro. Divulgar, vai ser um evento em que as nossas escolas do Senai desenvolveram já um diagnóstico justamente para micro e pequenas empresas, para ajudar as micro e pequenas empresas neste caminho, nesta jornada de redução da sua pegada de carbono, fazer um inventário. Um passo simples que a indústria pequena não sabe fazer. Como eu faço meu inventário de gás de efeito estufa? Ela precisa ser ensinada a fazer isso. E esse programa nós vamos estar lançando logo no comecinho do mês de julho. Tenho muito orgulho disso, porque... normalmente, né, a população pensa da grande empresa, da multinacional, mas não, por trás dessa multinacional tem uma infinidade de pequenas empresas, muitas vezes familiares, que a gente brinca, que precisa da ajuda, precisa do apoio, ela precisa que alguém dê a mão para ela chegar lá, e é um pouco esse o nosso papel. Não, ótimo, até porque a gente fala que para esses desafios, assim... Todos têm que vir junto, né? A gente não pode pensar que é uma porção, é um segmento. Na verdade, todo mundo tem que vir junto e tem que entender, além do tema da meta e de para onde que a gente vai, um pouco qual que é a forma de chegar, né? Além da exigência, da pressão, como que eu consigo? E aí é onde a gente fala de soluções, né? Então ali, eu até porque a Veolia pensa bastante nisso, faz parte do dia a dia aqui do Brusadin, do seu time, pensar nessas soluções. Então, Brusadin, se você pode comentar um pouco o que está acontecendo em termos disso, o que está sendo feito para atingir essas metas? Eu acho que tem inúmeras soluções que, felizmente, são inúmeras soluções. Eu brinco internamente que a gente não tem muita distração porque não tem muita rotina, na verdade. O que a gente busca é uma abordagem assim, bem holística com cada um dos clientes, para entender justamente esse tema, né, os ofensores em relação à emissão de carbono e tal. Então, mas a gente trabalha muito forte, né? Só para a gente resumir, não delongar demais, mas a gente trabalha muito forte nos 3 grandes eixos, né, das atividades da Veolia, que é, por exemplo, gestão de água, tem todo o tema do reuso, a gente sempre procura essa questão, que é o que está por trás disso é o reaproveitamento dos recursos, né? E quando a gente fala de resíduos, a mesma coisa. Então, a gente trabalha nos clientes industriais e os nossos clientes industriais, a gente se orgulha de dizer que a gente tem quase 100% de aterro zero. Então, a gente trabalha forte em diversas soluções. São muitas soluções, porque aí depende do tipo de cliente, se é uma indústria de alimentos, da atividade econômica e tudo. Mas a gente acha uma forma de valorizar, que a gente fala, aqueles resíduos e reintroduzir na cadeia produtiva. E na parte da energia, em linha com o que a
a Anícia já tinha colocado. Eu acho que buscar formas de eficientização, formas de buscar a matriz renovável, a biomassa é um eixo importante, e que a gente trabalha, mas tem resíduos também que a gente transforma em energia, né? Então a gente trabalha na economia circular do resíduo e também gera energia. Então eu acho que isso é muito importante. E com relação ao tema do custo, os projetos eles têm que ser analisados dessa forma holística, como eu falei, e eu vislumbro que não vai demorar muito tempo, né? Porque quando a gente fala, mas o custo é maior, a gente fala que o custo é maior porque a gente ainda está comparando com uma opção, mas essa opção não vai existir mais. Então, quando ela não existir mais, não tem nem por que falar que é mais caro, né? Uhum. Então, eu acho que são esses pontos aí que permeiam um pouquinho esse caminho aí da indústria, né, Anícia? Eu acho que é isso que você tocou um ponto importante, que é isso, né? Um pouco o tema custo-benefício, que acaba sendo uma coisa que dentro do processo de escolher a solução, de traçar essas jornadas, esse caminho, sempre vai estar, né, na mesa. E eu acho que é importante a gente entender um pouco isso. Não sei se você consegue também comentar um pouquinho como que é feita essa parte aí desse custo-benefício, como que hoje é avaliado dentro do processo. Bom, a conta mais básica é o custo energético, vamos dizer, por causa da energia, só para dar um exemplo. Quanto que custa, vamos dizer, um cliente que queima um combustível fóssil, quanto que é o custo dele, quanto que é a operação e tal. Fazemos o espelho, a gente sempre faz as avaliações. Se eu fazer uma transição para biomassa, como é que vai ser o custo da biomassa, custo da operação, manutenção e tal. E a gente busca justamente equilibrar, né? Mas eu acho que essa conta, ela tem que ser feita a 4 mãos. A gente se coloca um pouco aí no papel do parceiro da indústria, onde a gente vai ajudar a indústria a fazer isso, até para que ela se concentre no processo produtivo dela e ajudá-la nesse sentido. Mas esse processo um processo que tem que ser feito a 4 mãos, que a gente gosta disso, de fazer uma co-construção. E essa decisão, essa análise tem que ser muito em conjunto mesmo, porque você tem esses custos mais palpáveis, que são esses custos diretos, mais evidentes, mas a indústria tem que colocar lá nessa tabela de ganhos e perdas o custo de novos clientes e o custo de perda de clientes, por exemplo. Aí depois a gente tem o tema do carbono, né, nisso que a gente reza para que saia rápido, né, para que também tenha um sinal econômico, que hoje a gente tem dificuldade de precificar isso, mas isso é uma realidade. Os países já estão à frente, a gente não pode perder essa janela de oportunidade, porque ela tem que entrar na conta também. Esse carbono que vai ser economizado na indústria, ele é um crédito, tem valor econômico que pode ser comercializado. Então, a gente espera também que em breve isso ajude a viabilizar, a fechar essas contas e a gente cada vez mais migrar para uma indústria mais verde, né? Isso, segurança jurídica, né? Eu acho que o mercado de carbono é importante para o Brasil. Nós já estamos atrasados, porque ele vai dar essa segurança jurídica justamente para esse custo-benefício. Ele entra como uma componente super importante. Sim. Na hora de você fazer essas escolhas, de você fazer o investimento, né? Isso, segurança jurídica em todos os aspectos, a gente está precisando para realmente que esse mercado de carbono e para acelerar essas ações na indústria, né? Isso acaba sendo um impulsionador que a gente precisa, né, dentro disso. Tem que entrar dentro dessa conta, ajudaria bastante a entrar dentro dessa conta e tudo mais. E eu acho que aí a gente comentou também sobre outro tema, porque tudo isso, como a gente fala, né, faz parte tanto dentro de um contexto, então tem vários players que têm que agir para gerar contextos muito mais favoráveis para isso, e das cadeias, né? Eu acho que a Anícia mencionou isso em algum ponto, e
E eu não consigo me descarbonizar sozinho, muitas vezes. Eu preciso entender muito bem quais que são as soluções que existem ali, quais que são as oportunidades e como que eu consigo fazer isso dentro de uma cadeia, né? Até, por exemplo, na Veolia a gente tem uma meta muito importante, a gente chama de escopo 4, que é o escopo onde eu consigo ajudar os meus clientes a reduzir suas toneladas. Sim. E a gente, inclusive, tem uma meta, a gente quer chegar aos 18 milhões de toneladas de CO2 para 2027. Então, ali, como eu falei... Isso tá na indústria, não é? A gente tem essa meta, compartilhando aqui. Não, é muito bom, porque tem um outro lado da indústria, muitas vezes, que não é só o intramuros, né? É a indústria também como fornecedora, inclusive, de parte das soluções, né? Sim, porque claro. Sim, esse é um ponto importantíssimo, é isso mesmo. Ela também tem o outro lado, que ela tem que fazer a lição de casa dentro de cada unidade, mas tem o outro lado, que é o desenvolvimento tecnológico de produtos que gerem valor também para a sociedade, né? Para outras indústrias, enfim. Esse é um outro papel também bastante importante que está crescendo de uma forma sustentável, uma forma bacana. Isso tem tudo a ver, além disso, com isso, com criar sinergias, com entender as sinergias. E até com esse conceito... Tem ali conceitos de circularidade, de, como a gente fala, de ecossistema, de indústria, né? Simbiose industrial. Simbiose, sim. Exatamente. Então, eu acho que é bem interessante, justamente quando a gente fala do tema aí, para ir finalizando esse bate-papo que está incrível, muito, muito rico, mas justamente também porque outro dos grandes desafios é, ao mesmo tempo, como que eu consigo pensar em modelos mais circulares, né? A gente fala de economia de baixo carbono, mas também de uma economia muito mais circular, onde a gente consiga fazer um reuso dos recursos para que eles consigam ser úteis dentro de outras cadeias, para que a gente consiga aí, recircular, precisar de menos de matérias-primas. E óbvio o tema de resíduos, claro, a gente até mencionou da valorização energética dos resíduos, mas também de forma geral de outros materiais, né? Esse tema de circularidade, que eu acho que até vem um pouco mais ali, historicamente a gente vem conversando um pouco disso, vem acontecendo. Anícia, se você consegue também comentar um pouquinho ali dentro da indústria brasileira, o tema de circularidade. Sim. Eu acho que, embora ela ela talvez não seja tão divulgada, as pessoas talvez associem a economia circular em muitas indústrias também muito na questão dos resíduos, da reciclagem, principalmente para reduzir, né? Porque tem uma interface muito grande com a gestão pública, né? Desses resíduos que vão parar nas nossas residências. Então, uma dificuldade de você fazer coleta seletiva, mas isso é um outro assunto, né? Porque isso é a gestão pública que faz parte desse processo de logística reversa. Mas, tirando isso, eu acho que nós estamos falando aqui de novas oportunidades e novos modelos de negócio, né? Isso já tem setores que estão muito avançados, né? Já entenderam que muitas vezes o que eu preciso, o meu produto, eu não vou vender um produto, eu vou oferecer o benefício que aquele produto traz. O exemplo de água. Eu não preciso ter um equipamento na minha casa super moderno, com toda a tecnologia, né, tem vários sistemas de filtragem, vários tipos de filtro. Eu não preciso disso. Eu quero beber água potável, né? A necessidade da sociedade é beber água potável. Ter iluminação, não ter uma lâmpada, não comprar uma lâmpada. Então, tem vários setores. Eu poderia ficar a manhã inteira, eu já deixo aqui uma sugestão da gente... Uma próxima conversa. Sobre isso, porque é um universo, né? Então, assim, tem muitos exemplos já. Eu acho que este é uma discussão, inclusive tecnicamente, né? Na engenharia a gente fala muito, quer dizer, a durabilidade daquele produto, né? Ou a obsolescência, ele vai ter uma durabilidade maior, isso impacta menos consumo de água, menos consumo de energia, menos consumo de matéria-prima. Enfim, é apaixonante, porque é ganha-ganha. Todo mundo ganha, né, nesses novos modelos de negócio que já estão aí, já tem vários setores já se utilizando deles. Eu acho que isso vai trazer uma bela revolução realmente neste caminho da transformação ecológica.
Com certeza, e isso gera bastante a conexão, né? A conexão justamente entre o consumidor, a necessidade, dá uma pensada mais para resolver uma coisa muito utilitária, ou transacional, olhar como que a gente consegue resolver temas mais aprofundados, inclusive desde o ponto de vista assim, do marketing, a gente fala bastante, né? Tem aquilo de, em algum momento, as indústrias pensavam, eu vou ter um produto muito específico que vai ser meu produto eco, meu produto sustentável, e uma linha muito específica. Mas hoje a gente não fala disso, a gente já fala de um produto que desde a sua criação já tem um design, né? Desde o design, né? Ecodesign. Do ecodesign, e daí para trás, né? Tipo, não é só um produto que seja eco e aí eu vou ver se ele funciona, mas como que eu também penso, por isso que a gente fala dos modelos de produção. Então, como que eu tenho o produto que está consumindo menos água para ser produzido, que vai gerar menos impacto após o consumo, né? Então, aí eu acho que vem bastante essa reflexão ali para a indústria também, para repensar esses modelos. E um pouco para encerrar, falando ali também, Bruce, se você consegue comentar um pouquinho, você comentou, a gente tem vários clientes que estão nesse caminho, ou que já são aterro zero, inclusive. E como a gente consegue, às vezes, fazer essa sinergia assim, entre o tema de resíduos, de água, de energia, como a gente enxerga isso como proposta de valor? Eu acho que esse é um pouco o DNA, né? O nosso DNA e a proposição que a gente... E aí que a gente vai buscar as 18 milhões de toneladas de CO2, né? Para ajudar principalmente a indústria que está aí, né? Então, eu acho que é muito bacana, porque as soluções... Às vezes dentro de um cliente, você está no mesmo cliente num site ou no outro site, você busca uma solução que não necessariamente é igual, né? Mas o conceito que está por trás é realmente reaproveitar, né? Então, quando a gente fala que a gente tem contratos onde que a gente tem operação dentro da indústria, contratos industriais de gestão de resíduos, a gente busca, e aí a gente trabalha muito com o tema da inovação também, que tem que estar de mãos dadas. Você está falando da tecnologia, você começou a falar um pouquinho, né? Parcerias com universidades, com centros de pesquisa, porque a gente não sabe tudo que vai ser encontrado numa indústria. Às vezes fala, tem um resíduo aqui, tal, às vezes é um resíduo perigoso, às vezes é um resíduo que tem um poder calorífico, mas tem umidade, então você tem que pesquisar para ver qual que é a melhor forma de você aproveitar, para você fazer, se vai gerar energia, se você vai fazer uma biodigestão. Então, todas essas coisas são analisadas, né, de uma forma bem holística. A gente pode dizer que, sim, não existe uma solução. Essas soluções, principalmente, não são soluções, assim, de prateleira, né? Não existe um Descarbonator Plus que você, eu tenho um Descarbonator aqui, você pluga lá e resolve. Não é assim. A gente realmente tem soluções customizadas, mas eu acho que eu vou me prender realmente ao conceito, sabe, Lina? Que é justamente esse viés de falar, puxa, como é que eu reaproveito esse recurso? Como é que eu reaproveito essa água que tem aqui uma DBO tal, uma DQO não sei o quê, para que ela não saia daqui, né? E reverta para a indústria? Como é que eu descarbonizo? Como é que eu reaproveito um resíduo aqui e gero energia? Então, eu acho que é um pouco o enfoque que deve ser dado. No fundo é isso, né? Quando a gente fala de circularidade, a gente tem que olhar dessa forma, do todo mesmo. Eu acho que isso, e a gente tem que olhar soluções, como a gente falava, né? Pontes também, externamente. Você comentava, tipo, uma indústria, quando está num local, uma outra, um site e tal, tem diferentes sinergias, tem que olhar para dentro e para fora para encontrar as melhores soluções em cada um dos casos. Por exemplo, só para ver como é que as coisas... A gente tem um projeto que a gente aproveita o resíduo, uma casca de arroz, para gerar energia. Esse projeto está em construção agora. Aí, conversando assim com uma pessoa, eu falo, não, mas por que você não pega casca e coloca em tal lugar? Não sei o que. Porque não é assim. Porque essa solução é uma solução local ali, né? Não é que se eu pegar essa casca e levar para um outro lugar, já tem todo o impacto ambiental, o transporte, o carbono, o custo e tal. Então, por isso que realmente as soluções têm que ser muito customizadas.
E aí, então, eu acho que, bom, foi um papo riquíssimo. A gente poderia ficar aqui umas 2 horas a mais conversando e com certeza a gente vai ter vocês como convidados de novo aqui nesse Veolia Talks. Mas eu fico, assim, com algumas ideias bem gerais, né? O primeiro é uma realidade, tá aqui, tá acima da mesa, e mais do que provavelmente pensar só nisso, a gente tem que falar das soluções, que é um pouco o que a gente está querendo trazer aqui, né? Tem soluções que existem, tem empresas que estão se preparando, tem outras que estão querendo entender, mas para isso está esse tema das sinergias e de tentar fazer funcionar esse modelo como um todo. Então eu fico com isso, eu agradeço muito para vocês, sim, todas essas informações que vocês colocaram hoje aqui, que trouxeram. E com isso a gente encerra o nosso primeiro bate-papo de liderança ambiental, também com essa mensagem de que a indústria é realmente um grande propulsor da transformação ecológica e que está acontecendo aqui no Brasil. Essas mudanças estão acontecendo. Então, bem interessante conhecer, vamos seguir ali escutando e conversando sobre esses temas. E, em geral, para umas próximas conversas, eu espero todos vocês aqui ligados para o novo Veolia Talks, nesse especial que a gente está tendo sobre a liderança ambiental. Muito obrigada e até a próxima.